editor da coleção e da revista Bang. Chega o primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa. Benjamin Tormenta. Na Lisboa do século XIX, Tormenta cruza-se com personagens históricas, desvenda mistérios, derrota aberrações e salva o Império, enquanto esconde um segredo tenebroso dentro de si. O Deus das Moscas tem fome. A obra para quem não receia visitar uma Lisboa negra e cheia de segredos. Ora, boa tarde. Bem-vindos a mais um Bangcast, o podcast da revista Bang. Eu sou o anfitrião do podcast, Luís Corte Real, e tenho aqui os dois convidados residentes e um convidado especial. Portanto, começo com o Bruno, o Luís e o nosso convidado especial, o António Monteiro, que escreve com regularidade na revista Bang. Aliás, todos vocês vão colaborando. Hoje é uma realização, de certa maneira, de um sonho para mim, que era apresentar o Deus das Moscas Tem Fome no Motel X. E aproveitar como pretexto o livro para falarmos um bocadinho também sobre o horror em Portugal, ou se calhar a ausência de horror em Portugal. Será mais isso. É mais por aí. Pronto, o António vai-nos depois ajudar a perceber porque é que Portugal tem uma tradição tão pobre de horror, quando outros países na Europa têm centenas de escritores e que deu cinema e deu bandas desenhadas e em Portugal não. Ora bem, vamos falar um bocadinho sobre o Deus das Moscas Tem Fome, e acho que aqui o Motel X é a casa do terror, acho que é o sítio ideal para o apresentar, se calhar mais do que a Feira do Livro, ali ao solzinho, o cheirinho dos hambúrgueres, não combina tão bem. O Deus das Moscas Tem Fome é um romance em partes, portanto, constituído por contos interligados, que conta a história do Benjamin Tormenta. Benjamin Tormenta é um detetive do oculto que vive na Lisboa oitocentista. Portanto, é um livro que tem toques de fantástico, tem toques de horror, mas que também acaba por ser uma espécie de um romance histórico sobre uma Lisboa que existiu e que já não existe. Uma Lisboa bem mais pequena do que esta, onde procurei ao máximo replicar a Lisboa dessa de Queiroz. Aliás, além de ser uma carta de amor a Lisboa, eu diria que o livro é uma carta de amor a essa de Queiroz. Mas depois tem horror, tem demónios, tem monstruosidades. Não nos podemos esquecer que Lisboa, nesta época, era a capital de um império imenso, que se estendia ainda, um dos últimos grandes impérios que se estendia ainda um pouco por todo o mundo, e, portanto, chegava cá todo o tipo de pessoas, de segredos, de ambições, de navios. E o Luís dizia-me a certa altura, quando eu lhe pedi para escrever um prefácio para o livro, dizer: olha, eu acho que é o primeiro detetive do oculto da literatura portuguesa. Eu não tinha pensado nisso. Para mim, o detetive do oculto é uma figura emblemática do fantástico. Seja na banda desenhada, com Alan Moore, seja um Lovecraft, seja o Mike Mignola, no cinema, séries de televisão, de certa maneira, os X-Files são detetives do oculto. E o Luís tinha-me dito que acho que é o primeiro detetive do oculto da literatura, e eu gostei muito dessa frase. Olha, eu vou começar a vender o Benjamin Tormenta assim, o primeiro detetive do oculto. Ora, a nossa apresentação é suposto ser dinâmica, rápida, para falarmos um bocadinho sobre a situação do horror em Portugal, do horror se calhar mais literário. E, portanto, pessoal, vocês agora podem fazer comentários, fazer perguntas, estejam à vontade. O tempo é curto, vamos aproveitar. Começo eu. Ora bem, eu já conheço o Luís, talvez quase há 15 anos, desde que ele foi meu editor, em antologias e depois na Alex9. Mas eu nunca tinha lido nada dele. E basicamente é sempre um risco quando estamos a ler uma coisa, algo escrito por um amigo nosso, porque isso a gente não gostar, não é? Já me aconteceu. Também a mim. Mas de facto eu adorei o livro. Acho que está muitíssimo bem escrito. Acho que tem uma série de qualidades e de tropes que me caem exatamente naquilo que eu adoro ler. E ao mesmo tempo é diferente. E é estranho e apresenta-nos não só personagens diferentes, como uma Lisboa diferente.
para já tem muitas tropes do pulp, que eu adoro, não é? Coisas, nem falo dos detetives do oculto, mas até dos detetives noirs, não é? Dos Philip Marlowe, os Sam Spades, os Mike Hammers, que eu li há tanto tempo atrás na famosa Coleção Morcego, não é? E mesmo coisas como de alguns dos meus autores favoritos, tipo o Sin City de Frank Miller, há ali uma violência e uma intensidade e uma ação com alguma qualidade que é algo que mexe logo comigo e que me toca logo no nervo. E isso surge logo no início. E sentimos também que há várias influências. Quando começamos a ler, a história começa em Macau e a minha sensação foi logo, onde é que isto vai parar? E de repente estamos no meio da ação, que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de histórias e de narrativas que se possam ler em camadas, ou seja, se eu quiser ler só como ação, estou a ler como ação, se eu quiser ler de uma forma mais profunda, estou a ler de uma forma mais profunda, porque isso permite, de facto, nós o lermos conforme o nosso mood e a nossa vontade, e eu tento fazer o mesmo, e senti o Luís dentro da mesma onda, de facto, que é, ok, partimos logo para a ação, estamos logo em ação, é uma ação muito bem descrita, muito gira, com artes marciais e armas exóticas, e depois, obviamente, aquela parte que torna ainda mais diferente, que é o tal oculto, o tal sobrenatural, que ainda é mais pulp, mas no sentido mais do fantástico, onde aparecem demónios e onde aparecem feiticeiras e onde aparecem todo o tipo de coisas estranhas que só tornam tudo muito, muito, muito mais interessante. E não só isso, como são demónios mais portugueses, digamos assim. Alguns dos demónios que aparecem, e não estou a falar apenas do demónio milenar, que é para mim um dos golpes de gênio do livro, não é? Que é o demónio que está preso dentro do próprio Benjamin de Tormenta, mas outras coisas como maldições que vêm da queda dos Távoras e do Marquês de Pombal, e bastante imaginativos, não é? Porque no meio disto tudo também temos aliens e eu estou a fazer este pastiche todo, quem não leu vai achar, ei, que grande pastiche, mas isto funciona, a verdade é que funciona, e funciona muitíssimo bem. Mas estavas a falar do pulp e sem dúvida eu sou um fã incondicional de pulp, ainda hoje se fazem bom pulp. Eu lembro do Mike Mignola, que escreve e ilustra muitas bandas desenhadas na Dark Horse. Ele faz uma amálgama de todas as influências e referências pulp, desde os nazis, aos robôs gigantes, certo, à magia, aos detetives do oculto. Lá está, ele tem um, que é o Witchfinder, que eu acho estupendo. O Hellboy, as criaturas subaquáticas. Eu acho que é perfeito ele. Mas tens o Alan Moore, que tem muitos livros também assim. É aquele pulp, aqueles anos 20, aqueles anos 30. Exatamente. Só que normalmente essas histórias passam-se inevitavelmente em Nova Iorque, certo, ou em Londres. Certo. Se não é Londres, é Nova Iorque. Se não é Nova Iorque, é Londres. Às vezes tens qualquer coisa que se possa passar, talvez numa Paris ou num Berlim. Não há nada em Lisboa. Não, isso caracteriza de uma forma muito especial o livro, porque a Lisboa, ela própria é uma personagem. Não é? Eu acho que o livro como eu dizia, é uma carta de amor a Lisboa e ao Essa de Queiroz, porque o Essa de Queiroz é uma das grandes. Se a gente falar nas influências para o Essa de Queiroz, é que pegou em mim, levou-me para o século XIX, mostrou-me como é que era o século XIX, e esta Lisboa aqui é a Lisboa do Essa de Queiroz. E olha que isso é uma das partes que mais me interessou no livro, que é, o livro é muito impressionista. Nós, de facto, estamos a cheirar Lisboa, nós estamos a sentir Lisboa, a ver as sujidades, mas também as belezas e a própria luminosidade. E há uma caracterização de Lisboa que é diferente do Essa de Queiroz, que não é Essa de Queiroz, é uma coisa diferente. Porque o Essa andava mais no Chiado, e nos bailes e nas casas, mas depois é preciso ir àquela Lisboa decadente, das prostitutas, dos fadistas. Mas tu fazes uma coisa que eu acho muito interessante, que é o Essa tinha as suas próprias descrições, os seus próprios, entre aspas, monólogos sobre Lisboa, sobre este ou outro caráter, mas a Lisboa que tu descreves é uma Lisboa em ação. Tu descreves para a ação. Sim. E isto muitas vezes é um erro muito claro dos amadores e das pessoas que estão a começar,
que é perderem-se nas descrições, não largarem a narrativa para darem os desvios por aqui e outros lá. E se não tivermos o talento do Essa, não vai funcionar. Eu gosto de descrições longas e roubei ao Essa todas as descrições que pude. Se ele descrevia uma boa paisagem, uma mulher bonita, eu anotava e roubava. Agora, tem que estar para fazer andar a ação em diante. Tudo bem, mas repara uma coisa. Há alguns requintes de malvadez, digamos assim, alguns requintes de narrativos muito mais modernos e sofisticados. Por exemplo, estás numa ação ou numa investigação profunda de um demónio cruel que anda a matar pessoas por todo o lado e paras para descrever uma oliveira, o tempo que a oliveira acontece num canto de Lisboa, não é? As moedas que foram ali perdidas por uma mulher, sabe-se lá quantos séculos atrás, etc, etc. E aquilo faz todo o sentido estar ali. Aquilo cria um ritmo específico, aquilo para o nosso ritmo de leitura e obriga-nos a fazer uma paragem num momento de suspense que eu acho importante. E estás a fazer a tua descrição durante uma página ou duas, já não me lembro. Acho que são mais até. E nós não nos perdemos e nós não sentimos vontade de parar, nós estamos de facto a seguir Oliveira. Essa foi uma cena que eu hesitei bastante em pôr. E acho que várias pessoas têm gostado. O Luís já me tinha falado. Foi para contar a história de Lisboa pelos olhos de uma oliveira que foi plantada antes de Lisboa existir e que ainda está viva quando o Benjamin Tormenta mata alguém por baixo dela, mas não vou contar mais spoilers. Luís, já contei, não é? Luís, queres... Sim, acho que é precisamente essa maturidade, não é? É precisamente esse acumular de camadas que não se limitam à ação, à descrição, e especificamente a centrar-se e a embrenhar-se e, digamos, ficares encantado com a tua própria história, mas conseguires abstrair-te e apresentares um toque de humanidade e uma visão da permanência do tempo e da imutabilidade de certas coisas, não é? Portanto, Lisboa não é só Lisboa oitocentista, é uma Lisboa que está ali desde sempre e se calhar é uma Lisboa que é também uma encarnação de uma certa magia e de uma certa... um espírito, não é? A cidade existe porque tem que estar ali e porque chamava as pessoas para ali. Acho que isso transcende a própria história e este é um dos motivos pelos quais eu já disse e repito, acho que estamos perante um fenómeno literário no nosso Portugal, em termos de tipo de livros que se fazem. E precisamente o tipo de livros que ainda se faz hoje no mainstream, naquilo que é a literatura do cotidiano, que é o que mais se vende e o mais se compra e o mais se permeia internacionalmente. Eu não vou mencionar nomes, mas todos nós sabemos quem são, ainda é a literatura oitocentista. Ainda são as descrições pachorrentas, ainda são os grandes ditos e os grandes pensamentos que podem ser bonitos isoladamente, mas depois em conjunto são frases, são ecos, são frases no vazio. E aqui tu tens uma história e tens uma magia que permanece e que encanta para além da própria, né? Tu fechas a última página e o Tormenta continua a viver. E tanto continua a viver que nós sabemos que vem aí mais histórias e se calhar não só em formato prosa. Mas isto faz parte do certo... isto faz parte de cativar o leitor e de criar algo que está para além da própria história. Eu, quando já falámos, quando li os primeiros contos ainda em manuscrito, pensei, uau, isto vai ser muito, muito interessante. Aliás, eu já conhecia a tua escrita de outras andanças, mais discreta, né? Houve aí umas em que não apareceste necessariamente com o teu nome. Pseudónimos. Com pseudónimos. E já sabia que tinhas esse pendor. Agora, felizmente, convenceste. E deixa-me só acrescentar uma coisa que é, não há mal nenhum, e acho que isto deve servir como exemplo, não há mal nenhum aos jovens autores esperarem para crescer, para lerem, para deixarem que o conhecimento fermente, que a literatura fermente dentro de si e não se preocupem se só começarem a escrever aos 50 anos. O próprio Saramago, quer se goste, quer se não se goste, começou a ser um fenómeno que aos 60 e tais, né, depois já de entrar na reforma, ou algo, ou por aí andava. Não tenham
pressa de crescer, porque de certeza, quando começarem a aparecer como autores, ainda não o são verdadeiramente. Este é acho que isto serve como exemplo para as pressas do mundo atual. Não é? E falando um bocadinho do Pulp, voltando ao Pulp, as cenas de ação têm características muito especiais, muito específicas. Tu falas ali, já escolheste algumas armas específicas, um Colt Peacemaker, uma Winchester, mas depois também uma arte marcial indiana, um punhal indiano estranho, que é preciso ir pesquisar para perceber o que é. Exatamente. Não, a ideia é... Porque o Tormenta é um tipo viajado, não é? O Tormenta já... Nós não sabemos há quanto tempo é que ele está vivo, ele próprio também parece não saber. E é algo que se vai desvendando ao longo dos contos. Não necessariamente no primeiro volume. E ele vai trazendo, para além de um criado indiano que ele tem, que é uma homenagem ao criado do Blake and Mortimer, que eu sempre adorei aquela personagem, mas aqui tem outras complexidades. Ele realmente tem um Winchester, porque era a melhor arma de fogo, e o Colt, o Peacemaker, são as melhores armas de fogo, portanto o Tormenta anda sempre bem armado. E tem esse punhal, que é um punhal que existe mesmo, é um punhal indiano, persa, que é especial, foi desenhado para quando atacas alguém que tem uma armadura, aquilo penetra pela armadura. Sempre achei piada esse punhal. Tinha lá numa enciclopédia em casa, e disse, é isto mesmo que o Benjamin Tormenta vai precisar. Ele tem-no usado muitas vezes ao longo dos contos. Portanto, sim, tem esse exotismo. Eu gosto desse exotismo. Quando vês o Indiana Jones em casa, ele nas prateleiras, ele tem peças um pouco de todo lado. Ou no Blake and Mortimer, a casa deles, que tem máscaras egípcias e coisas pré-colombianas. E a história começa em Macau. Começa em Macau. Nisso? Sabes que o primeiro conto era para ser um prefácio do segundo conto. Porque eu queria fazer como os filmes do Indiana Jones, tão pulp, que eu adoro, para mim os melhores filmes já foram feitos até hoje. Pré-genérico. E então tens sempre o início do filme, é o final da outra aventura. Aliás, eles foram roubar isso ao James Bond. E disse, ok, vou fazer o final de uma aventura no início e vou fazer isto com todos os contos. Depois eu percebi que não era uma boa ideia, separei as coisas e aquele final da aventura transformou-se num conto só por si, que eu acho que é uma forma interessante de apresentar a personagem, porque parece apresentar uma coisa e ela é outra. E a partir daí são os outros contos, mais por Lisboa. Este é um livro muito centrado em Lisboa, por isso é que eu digo que é uma carta de amor a Lisboa, que é uma cidade que eu adoro, é a cidade onde eu nasci, eu venho aqui tantas vezes. Vamos a Sintra, vamos a Cascais, de resto é Lisboa. Já o segundo volume que eu estou a escrever, eu diria que um terço é passado, ou mais de um terço é passado no Egito, metade é passado do Porto, ainda é capaz de ter qualquer coisa no alto mar, e Lisboa vai ser só 10%. Deixa-me fazer só mais uma pergunta, uma pergunta de autor, uma curiosidade de autor. Tu tens as ideias e depois vais pesquisar para preencher aquelas ideias? Ou estás a pesquisar e de repente surge-te uma ideia e vais... Geralmente eu vou dar os meus passeios a pé, até Cascais, enquanto vou e venho, há certos elementos, ok, eu quero fazer uma história sobre este verme que entra dentro do cérebro, controla-te o cérebro e transforma-te quase num zombie, e depois vai passando para outros e vai pondo ovos. Ok, mas que história que eu vou contar com isto, não é? Eu vou unindo peças, pedaços de coisas e depois vou à pesquisa. E pesquiso muito, e eu diria que se estou a escrever, todos os dias escrevo 2 horas, e às vezes mais, mas a pesquisa não fica atrás. E tens de estar sempre a pesquisar, a tomar notas. Eu tenho centenas e centenas de páginas sobre Lisboa, sobre a época. Todos vocês escrevem, sabem que a pesquisa é o sangue e a linfa, não é? António. Bom, se eu posso dizer alguma coisa... Estava à espera de si. Em primeiro lugar, eu, como não sou um habitué destas sessões, tenho que agradecer o amável convite para estar aqui, mostrando que quando se fala em monstros, se pensa em mim. Logo. Em relação ao livro, eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas, principalmente para quem ainda não leu. Porque para quem já leu já tem uma ideia formada, não é? E cada um terá a sua ideia distinta. Mas para quem não leu, quando se diz que se trata das aventuras de um detetive do oculto, é interessante observar que não é uma simples cópia de muitos detetives do oculto que ao longo da literatura de terror foram aparecendo desde o século XIX, não é? Como o Carnacki, o Thomas Carnacki, do William Hope Hodgson, ou como o John Silence, do Algernon Blackwood, ou outros assim. Não é? Há uma quantidade deles. Na verdade, é um detetive do oculto diferente, talvez com uma característica mais portuguesa, justamente,
até pelo ambiente em que vive, pelo seu entourage, enfim. E, portanto, é um detetive do oculto que é apresentado sob uma luz, se quisermos, um pouco mais moderna. Portanto, não é uma cópia de detetives que já vêm do século XIX. É, de facto, uma coisa diferente, uma coisa nova. Não é? O segundo aspecto que eu gostava de realçar, e que eu já tive a ocasião de dizer ao Luís, é que, a meu ver, o livro está particularmente bem escrito. Quer dizer, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista das frases, do ponto de vista até do vocabulário utilizado, porque muita literatura que hoje em dia se publica tem um vocabulário muito fraco, tem um vocabulário muito pobre, e aqui não acontece isso. Quer dizer, aqui de facto a gente gosta de saborear as frases porque tudo aquilo está bem escrito. Bom. Um outro aspecto interessante e que já foi aflorado por aqui é o gosto que dá ao longo do texto ir detectando as influências. Umas mais óbvias, enfim, essa de Queiroz, não é? Outras, por vezes, não tão óbvias, mas a influência do Lovecraft, que aparece não só em designações, em nomes, mas em ação e em descrições várias, não é? A influência, que o Luís há bocado estava a falar, da banda desenhada, do Blake e Mortimer, do Edgar Jacobs, que é, enfim, um dos meus autores preferidos e uma das minhas séries de banda desenhada preferida. E eu, ainda por cima, aquela figura do criado indiano, que no Blake e Mortimer é o Nazir e que aqui passa a ser Ramanujan, para mim, como professor de matemática, é particularmente tocante, visto que o Ramanujan foi um eminente matemático, enfim, eu roubei-lhe o nome também. Um prodígio da matemática de há 100 anos atrás, não é? E é muito interessante ir ao longo das histórias detectando estas várias influências e percebendo onde é que este pormenor ou aquele foi tirado. Não é? Sim, sem dúvida as influências, para além do Lovecraft, que nós publicamos muito na editora, do Conan Doyle, porque fundamentalmente o Sherlock Holmes do Conan Doyle, sendo que o Conan Doyle escreveu muito fantástico também, não é? Tem histórias de mais sobrenaturais. O próprio Sherlock Holmes muitas vezes parece que vai ser fantástico, depois não é. Exatamente. Mas ele... Exatamente. Sim, o caso típico é o cão dos Baskervilles, não é? O The Hound of the Baskervilles, que é todo narrado como se fosse uma coisa sobrenatural e depois tem uma explicação natural no fim. Não, tem influências do Conan Doyle, sem dúvida. Adoro toda a imagética, todo o imaginário do Conan Doyle clássico, do Sherlock Holmes clássico. Não tanto deste Sherlock Holmes que agora refizeram, pá, não se pode. Sei que é muito bom e o pessoal adora, mas para mim aquilo é um pontapé no Sherlock Holmes, para não consigo ver. Gosto do Jeremy Brett dos anos 80, aquilo é perfeito. E acho que ou do Basil Rathbone um bocadinho antes. Esse não conheço, olha. Aí já, meia culpa. Mas tem influências, sem dúvida. Eu falava do Mike Mignola, que eu acho que é um argumentista e talvez o ilustrador norte-americano que eu gosto mais. A arte dele é inigualável. Os X-Files. Os X-Files é estupendo. Fizeram-se temporadas a mais, há episódios a mais, mas se pegarmos nos melhores, os 20, 30 melhores episódios, sem dúvida que fui buscar muitas influências dos X-Files. Falando de ilustração, as ilustrações são tuas. As ilustrações são 5 ou 6 ilustrações que, olha, estão muito bonitas, não é? Isto é para maiores de 18. Sim, são ilustrações que eu que fiz tentando imitar aquele traço do sketchboard oitocentista para criar ambiente, não é? Mas diz uma coisa, tu tens, como nós estávamos a falar, é um livro muito narrativo, ação, movimentado e também muito cinematográfico, de certa forma. Tu já deves ter pensado em adaptá-lo para outras formas mais visuais. Eu tenho aqui o número do Spielberg, a seguir vou-lhe dar um toquezinho, apontar. Manuel de Oliveira não. Se calhar mais depressa agora o Manuel de Oliveira fazia uma adaptação com o Spielberg. Eu vejo isto como uma série em termos de estrutura, porque são episódios que podiam dar um episódio, cada conto dá um episódio, e depois os episódios são interligados com um arco narrativo, porque nós não podemos ler os contos de outra ordem que não seja a ordem com que são alinhados no livro, porque há uma cronologia, há causa, efeitos, consequências. Estou a trabalhar começar a trabalhar num projeto de banda desenhada,
pá, que seria muito giro, funcionaria muito bem em banda desenhada, seria muito giro. Pá, tudo o resto, pronto, nem penso nisso, mas sem dúvida, desta parte, dava uma boa série de televisão. Isto é um bocado o back to basics, né? Porque de certa forma nasce de uma grande influência da banda desenhada e depois volta lá. Depois regressa lá. Há de ser interessante ver Não, isso. epá, eu quando escrevo, metade do meu pensamento está a escrever um argumento de um episódio, de um filme, percebes? Portanto, é muito fílmico, muito visual. Epá, mas não me esqueço que estou a escrever, não é? Sente-se isso, eu também tento fazer isso. Eu acho que e acho que se sente bastante isso no Benjamin Tormenta. Nós estamos a seguir a ação, nós estamos a vê-la e a senti-la de uma forma exatamente como se estivéssemos a ver Eu tento, honestamente, tento transportar o leitor para a época, para já, portanto, a pesquisa da Lisboa, pá, podem ter a certeza que 99,9% do que está aqui era mesmo assim. O que se via, os carros, as pessoas, as roupas, as relações entre as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, que é as tuas personagens secundárias também são personagens muito interessantes. E não falo apenas daquelas que são verídicas, como o Fontes Pereira de Mel, ou o Dom Luís, ou o Essa de Queiroz, mas até, e se calhar sobretudo, aquelas que não são conhecidas e que vêm da tua imaginação. O Diogo de Sousa, não é? Diogo de Sousa, o comissário. Sim, tens o comissário-geral da polícia, tens a proxeneta mais conhecida de Lisboa. Exatamente, a Felícia. Que tem um palacete com as meninas mais requintadas da capital ou da Península Ibérica. Pá, são misturas de personagens reais com personagens fictícias, mas eu faço gosto de pesquisar, é que às vezes podia não gostar de pesquisar, não é? Ou ter que aldrabar um bocadinho para não ter que pesquisar, porque as pessoas depois quando vão ler, perdoam, ok, isto não era bem assim, às vezes nem sabes se era assim ou não. Pá, eu gosto muito de pesquisar e digo-te que 50% das leituras que eu faço hoje em dia, eu leio todos os dias, 50% é para tirar notas. Pá, leio biografias, acabei de ler a de Charles Dickens. Pá, eu gosto de Charles Dickens, mas não ia ler a biografia dele agora, mas fui ler porque ele era contemporâneo e há coisas que eu posso tirar de maneirismos da época, de roupas, de situações, problemas sociais. Portanto, eu tento transportar o leitor para a Lisboa oitocentista mesmo, mas depois ponho o toque de fantástico, ponho o toque de horror lá, não é? Que já não encontras no Essa. Eu diria que é mais que um toque. Tem bastante horror e tem bastante fantástico. Coisas que vão desde a ameaça à existência da humanidade, não é? Até demónios muito interessantes. Pronto, eu não queria fazer spoilers, mas que o levam quase para uma dimensão diferente, não é? Uma das coisas também que eu achei bastante interessantes no livro foi ser inesperado a ameaça de cada conto. Eu estava sempre à procura, o que é que será isto? O que é que estará aqui a acontecer de absolutamente mirabolante que eu não consigo estar a adivinhar neste momento? Isso foi bastante interessante. Não só a consistência de cada um dos inimigos sobrenaturais, mas a própria natureza, como é que eles funcionavam, o que é que estavam à procura, a maneira como... tento interligar muito com a história de Portugal. Falavas há pouco, a verdade, há um conto que roda muito à volta do terremoto de Lisboa e das razões do terremoto. E conto fazer isso com outros contos. Pronto. História de Portugal, já há tanta coisa com Nova Iorque e Londres, eu nunca faria isso, porque seria um livro igual a milhões de outros. Eu sei que este não há nada igual. Pode haver, ou pode vir a haver, mas é Lisboa, é a história de Portugal, personagens portuguesas, porque Lisboa é uma cidade muito antiga, tem os seus mistérios, muito mais antiga que Londres, tem no subsolo, tem muita coisa escondida, passou por aqui muita gente, portanto não precisamos de escrever passado em Londres, podemos fazer passado em Lisboa, podemos ir a Sintra, podemos ir a Cascais, dá cenários porreiros. Se os Municipal, que aliás eu faço aí um easter egg dos Municipal, numa letra deles, se eles podem gravar um álbum cantado em português que todo mundo ouve e curte, e é um grande álbum, para mim até se calhar o melhor álbum deles, nós também podemos escrever horror em português passado em Portugal com a história de Portugal, não é? E se calhar aproveitava... Eu justamente pegando nesse aspecto, exatamente, eu também queria comentar isto, é que independentemente das qualidades intrínsecas do livro, uma das coisas que, de facto, é de saudar é a publicação do livro propriamente dita por um autor português.
visto que é um livro, é estritamente um livro de contos de terror. É um nicho do nicho. Mas eu sou amigo do editor, Pois é. a gente chegou a acordo. Privilégios. Mas, de facto, a literatura portuguesa de terror é particularmente pobre. E era esse o tema que a gente queria terminar. Por isso eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. Porquê é que não temos uma tradição de terror gótica desde 1700 e tal, como Inglaterra? Pois, eu penso que isso tem a ver um bocadinho com a própria história de Portugal, porque o período gótico começou em Inglaterra em 1764, ou coisa assim parecida, com uma obra do Horace Walpole, o Castelo de Otranto, The Castle of Otranto, e que depois teve o The Monk, do Matthew Gregory Lewis, e as obras da Anne Radcliffe, e por aí fora. Isto é meados do século XVIII. E a cultura portuguesa da época estava sob influências que, por exemplo, a Inglaterra, ou a Alemanha, ou até certo ponto a França, não tinham. Nomeadamente a Inquisição, como se sabe, esteve cá até muito mais tarde do que noutros países, não é? E em que, portanto, havia um certo puritanismo instituído em Portugal, que impedia que esse tipo de literatura fosse apreciada. E tanto assim é que esses trabalhos clássicos do gótico inglês, nomeadamente, só chegaram a Portugal cerca de 60 anos depois de serem publicados, depois das publicações ocasionais, quer dizer, as coisas que vinham de meados do século XVIII apareceram cá em meados do século XIX. Mas nessa altura já tinham perdido a oportunidade, porque entretanto, enquanto essas coisas apareceram em Inglaterra e na Alemanha num período pré-romântico, aqui saltaram esse período e apareceram em plena era do romantismo. E portanto perderam completamente a ocasião. Nós tivemos, alguns autores clássicos, como o próprio Essa de Queiroz e o Camilo Castelo Branco e mais alguns, escreveram contos curtos góticos, não é? O Camilo Castelo Branco escreveu O Esqueleto e A Caveira da Mártir e coisas assim, que são contos góticos, não é? Mas são coisas esporádicas. Nunca nenhum deles publicou um livro de terror, um livro de histórias de terror ou um romance de terror, não é? Mesmo mais tarde, finais do século XIX, ali 1890 e tais, apareceu um livrinho chamado Santidades, Diabruras e Profecias. Mas não eram contos de terror. Mas em Inglaterra já se publicava o Drácula nessa altura, não é? Sim, claro. Esse livrinho era inspirado em histórias tradicionais e em superstições, não é? De bruxas e de feitiços e coisas assim. Em 1901, por exemplo, publicou-se uma coisa chamada Angústias, que me angustiou durante uma quantidade de tempo porque não conseguia encontrá-lo em lado nenhum. E só conseguia encontrá-lo numa biblioteca pública em Viana do Castelo, ou coisa assim parecida. Bom, esse livro tem, se não estou em erro, uma dúzia de contos, ou 13, penso eu, que eu não achei grande coisa, diga-se de passagem. E o meu interesse essencial em ler isso tem a ver com um dos marcos da literatura de terror em Portugal. Foi em 1967 que, num jornal... Em 67. Assim, porque, quer dizer, mesmo as traduções portuguesas, por exemplo, do Drácula, a primeira tradução do Drácula em português que eu consegui localizar é de 1953. Não encontrei nenhuma tradução anterior, pode ser que haja alguma que me tenha escapado, não é? Mas, são os tais 60 anos depois de... Bom, são os tais 60 Já havia filmes caso, e tudo nessa altura, caso, não é? Já havia adaptações. Exatamente. Sim, então, o Drácula do Todd Browning é de 31. Sim. E, portanto... Nosferatu é de 22 e por aí fora. E nós a pensarmos que na ficção científica o time lag era só de 20 anos. Afinal, o terror é muito pior. Exatamente. Mas dizia eu que em 1967, num jornal diário, na edição do sábado, um jornal que era o Diário Popular, na edição de sábado tinha um suplemento e aí começaram a publicar-se histórias de fantasmas de um autor, do principal autor inglês de histórias de fantasmas, que é o M.R. James, Montague Rhodes James. Essas histórias foram traduzidas pelo Hugo Rocha. O Hugo Rocha era um indivíduo muito conhecido na época, era espírita, publicou livros sobre espiritismo, publicou livros sobre discos voadores
e publicou outros géneros também, livros de viagens, isto e daquilo. E escrevia bastante bem, num português muito vernáculo, muito regional, digamos assim. E traduziu Os Contos do M.R. James. Isso teve grande êxito na publicação em jornal e levou a que 2 anos mais tarde o próprio Hugo Rocha tivesse escrito uma dúzia de histórias de terror, de histórias de bruxas, de lobisomens, de vampiros, de fantasmas, que publicou com o título de Histórias Fantasmagóricas. E isso, digamos, é de facto um marco importante na literatura de terror em Portugal. Porque antes disso havia assim umas coisas esparsas e geralmente xoxas, e depois disso também pouca coisa há, quer dizer. Há quantidades de autores, até nossos contemporâneos, que nas suas obras incluem elementos de terror. Mas por vezes as obras são coisas mais de história alternativa ou de surrealismo. Têm outro tipo de classificações, embora pelo meio possam ter elementos de terror. Mas como deliberadamente um esforço para produzir histórias de terror, não há. Depois de 1969, a única coisa que apareceu foi já nos anos 2000, uma coisa chamada um livro do Pedro Medina Ribeiro, que se chama Sobressaltos, Pesadelos e Sobressaltos, ou assim que o valha. Os portugueses para ler terror comprou o Correio da Manhã. Pois, e houve aí um noticiário na televisão. Exato, CMTV. Bom, mas também é interessante observar-se que este gosto pelo terror, há muitas pessoas que não entendem. Eu tenho amigos que não percebem porque é que eu gosto de literatura de terror e de cinema de terror e tal. Há pessoas que se riem no cinema de terror, enfim, acham graça. Mas, justamente eu penso que o terror sobrenatural, literário, digamos assim, para resumir, não é? Literário, cinematográfico, etc. No fundo, serve-nos um pouco de contraponto para o terror do dia-a-dia. Não é? Porque terror é o que se passa no Afeganistão. Terror é o que se passa pelo mundo fora, com gente a morrer à fome. Não é? Isso é que é terror. Isso é uma ideia feliz. Nós sentimos um bocadinho isso também na ficção científica, na fantasia. Claro, acaba por ter claro. A busca de alguma coisa mais do que isso, não é? Busca de alguma coisa. E nós temos o terror como um meio, digamos, de sublimação dessas coisas. Há uma questão importante, acho que acaba por acontecer também com o terror, como aconteceu com a ficção científica, que apesar das experiências e das tentativas esporádicas de certos autores, alguns mais amadores, outros ficaram mais conhecidos, nenhum dos autores portugueses se destacou como sendo este é o autor de terror. Sendo que internacionalmente, um dos maiores autores vivos e com uma carreira ilustre, que é o Stephen King, começou e continua ainda a ser conhecido como autor de terror. Isso, e em Portugal, o único exemplo que eu conheço que se especializou, entre aspas, com aquilo que é possível dizer-se que é a especialização literária como tal, é o David Soares. E muito recentemente. Não, e tu quando vês não é bem a biografia, aquela biografia traço manual que é o One Writing do Stephen King, tu vês que há uma vivência dessas histórias logo desde cedo, desde a adolescência, com outras pessoas com quem ele está, em que ele trabalha em fanzines na escola, onde faz contos de terror, etc, etc. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Geek, claro, nerd, claro, mas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu estou a ver alguns focos já aparecerem. Eu li muito pouco terror na minha vida, muito pouco. Nunca foi, de facto, algo... Tu neste momento, se calhar, a ler mais, e acabei de escrever um que se possa considerar de terror. Mas tenho visto alguns jovens escritores a aparecer com literatura de terror. Um é o Mário Coelho, que eu acho que é um excelente escritor, ele está cada vez mais vocacionado para o mercado internacional, mas tem 1 ou 2 contos que eu acho brilhantes em termos de terror. Outro, o Pedro Sena Martins, que é um facto curioso. Eu há 2 ou 3 anos atrás, fui convidado para ser membro do júri do Prémio António Macedo, que é um prémio muito interessante para novos autores, onde recebemos 30 ou 40 obras, e se calhar o único de terror que havia, que é o do Pedro Sena Martins, As Sombras de Lázaro, foi o que de facto ganhou. E era de facto destacável, porque de facto estava muitíssimo bem escrito.
e com um horror bastante impressivo e bastante muito diferente do Desde as Moscas Têm Fome, mas eu estou a sentir que está a começar a aparecer um certo apetecer do horror em Portugal. Eu posso só fazer um comentário sobre isso. É que eu fiz parte do júri de um concurso de contos de terror aqui há uns anos, aqui no Motel X. E apareceu cerca de uma centena de contos a concurso. Incluía autores portugueses e brasileiros. E eu, quando recebi aquilo, pensei, bom, isto se calhar para aí metade é o que se chama Blood and Guts. Quer dizer, é um tipo cortado às postas e tal, e mete medo a toda a gente. Bom. E depois a outra metade então será um terror sobrenatural, fantasmas, vampiros, coisas assim. Não, senhor. 95% era Blood and Guts. Quase sempre com o mesmo argumento. Havia uma rapariga que ia num parque de estacionamento, havia um sujeito que a apanhava, levava para uma cave e depois cortava as postas. Pronto. E isto servia para quantidades de contos. Essa é a ideia que eu tinha para o próximo conto da Tormenta. Vou deixar cair. Okay. No meio disto tudo havia contos de ficção científica, havia contos surrealistas e contos de terror eram 2 ou 3. Sim. Portanto, o terror, lá está, não é... Não é o que eu digo. Não é cultivado. Este prémio do Fantástico, nós recebemos 30 ou 40 manuscritos, romances, portanto, não eram contos, eram romances, e acho que o único de terror era este, mas por acaso ganhou. E era bastante bom. Não é? Eu acho que era muito giro. Nós combinámos um Bancast em breve com o António para falarmos sobre a história do horror gótico, porque são 100 anos de histórias muito interessantes. E acho que o Bancast é a casa desse projeto. Vamos combinar isso. Acho que o nosso tempo aqui deve ter terminado. Eu queria agradecer a todos os que vieram ver. O Bancast sai às sextas. Estou sempre a dizer para eu não me esquecer de pedir para façam like. Devia convidar o meu filho, que o meu filho vê os podcasts brasileiros, depois põe-se lá em casa. Façam like, carrega no sininho. Eu tenho que o convidar para fazer um trailerzinho. Carreguem no sininho, sim. Façam like, divulguem, partilhem, ajudem-nos a crescer e a divulgar o Fantástico em Portugal. Portanto, olha, muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado a todos que nos vão ver na internet. E muitos parabéns pelo livro. Muito obrigado Parabéns, pelas perguntas, pelos comentários. Então, pessoal, até um dia destes.